Alabado e adorado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, e bendita seja sua mãe, Maria Santíssima, nossa mãe. Boa tarde, irmãos e irmãs católicos e familiares. Me chamo Jovenal Figueira, este é o meu canal católico no YouTube. Hoje venho aqui gravar mais um vídeo. É como uma catequese, uma formação para todo católico que aprenda a se formar como verdadeiro católico, como eu também fui um mau católico e sou um pecador como qualquer outro, mas eh, aconselho todo aquele irmão católico que às vezes somos católicos, mas não temos formação, não conhecemos a nossa fé a fundo, não conhecemos, não lemos a palavra de Deus, não lemos o catecismo da nossa Santa Igreja e não temos uma formação a fundo da nossa fé e dos valores cristãos, da riqueza dos sacramentos da nossa Santa Igreja e acerca da palavra de Deus, não temos essa preparação porque não lemos as Sagradas Escrituras e se não lemos, não aprendemos, nem temos essa formação. Então, é um conselho que eu dou a todo aquele católico que urgentemente, este é um chamado que eu faço desde aqui a todo católico, como eu também fui um perezoso, um mau católico, também me chamava só ser católico de palavra, mas ia à missa às vezes, e muitas vezes não ia, pois, e não tinha conhecimento da minha fé, da nossa Santa Igreja, dos sacramentos, como hoje em dia eu tenho. Porque tenho mais conhecimento da minha fé católica, porque de uns 3 anos atrás, quando começou esta pandemia, deu para eu refletir sobre a minha vida, tantos irmãos e irmãs católicos que faleceram, milhões e milhões no mundo, devido a esta pandemia, e porque é assim também que a vida neste mundo são 2 dias. O primeiro já passou, o outro não sabemos. Que é bom que nós, católicos, tenhamos conhecimento da salvação da nossa alma, dos caminhos hacia Deus, das riquezas, dos sacramentos da nossa Santa Igreja para a nossa salvação, para a vida eterna. Isso é o mais importante. Então, eu me formei lendo as Sagradas Escrituras, também vendo vídeos de pregadores católicos, de apologética, que debatia contra os protestantes evangélicos, que têm outra dominação cristã muito diferente da nossa católica, porque a Igreja Católica é a única verdadeira e a única que salva. E é por isso que é necessário católico e católica que se forme na sua fé católica, que aprenda a se formar como um verdadeiro católico, conhecedor da sua fé católica, das ensinanças da nossa Santa Igreja, da Palavra de Deus, do Catecismo da nossa Santa Igreja, que é como a guia para poder entender, compreender a Palavra de Deus, o significado, e portanto que hoje vou ler aqui uns textos das Sagradas Escrituras, depois vou dar uma explicação do que o Senhor nos diz aqui.
a exortação aos batizados, todos unidos em Cristo. E eu, o prisioneiro do Senhor, isto esqueci de dizer, carta aos Efésios, de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 24. Todos unidos em Cristo, e o prisioneiro do Senhor, que é Paulo, exorto-vos, pois aqui procedeis de um modo digno do chamamento que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros no amor, esforçando-vos por manter a unidade do Espírito mediante o vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, é uma só fé, uma só igreja, um só corpo, um só Espírito, todos unidos em Cristo em um só corpo, no corpo de Cristo que é a igreja. Assim como a vossa vocação vos chamou a uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só fé, uma só esperança no Senhor e um só batismo, que é o batismo que recebemos de crianças, que passamos a ser filhos de Deus adotivos. Desde aí passamos a ser a Igreja de Cristo, Santuário de Deus, Templo de Deus, Templo do Espírito Santo, os batizados, filhos de Deus espirituais. Antes éramos criaturas criadas por Deus e Deus nos comprou a preço de sangue, dando a sua vida para resgatar-nos por meio da sua morte. Recebemos esse bautizo, passamos a ser filhos de Deus, da grande família cristã. Importante que aprendamos a conhecer o valor da nossa fé a fundo. Vou seguir lendo e vou seguir explicando. Um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por todos e permanece em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça segundo a medida do dom de Cristo. Por isso se diz, ao subir as alturas, levou cativo em cativeiro, deu dádivas aos homens. Ora, este subiu, que quer dizer que, senão que também desceu às regiões inferiores da terra. Aquele que se desceu é precisamente o mesmo que subiu, porque ele sempre ha existido, antes que o mundo fora mundo. Sempre ha existido, porque nele tudo foi feito. Ele existira sempre. Baixou, se encarnou no ventre de Maria, cresceu, se fez adulto, foi crucificado, ressuscitou, quer dizer, desceu e subiu ao céu e habita em todos nós por meio do bautismo. É importante ter conhecimento e se formar verdadeiramente para conhecer o significado da nossa Santa Igreja. Subiu muito em cima de todos os céus, a fim de encher o universo, e foi ele que alguns constituiu como apóstolos, profetas,
evangelistas, pastores, mestres e ordem de a preparar os santos para uma atividade de serviço. Para a construção do corpo de Cristo, apóstolos, que preparou os santos para a atividade, para a reconstrução do corpo de Cristo, a reconstrução da Santa Igreja, que é o corpo de Cristo, até que cheguemos todos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao homem adulto, à medida completa da plenitude de Cristo. Assim deixaremos de ser crianças batidas pelas ondas e levadas por qualquer vento de doutrina, tantas dominações cristãs, falsas doutrinas que há no mundo, milhas, nenhuma é verdadeira. Por isso, há que estar bem firme na nossa fé, preparados, formados no catecismo da nossa Santa Igreja, na Palavra de Deus, nos sacramentos da nossa Santa Igreja, confissão, bautizo, primeira comunhão, crisma, matrimônio, confissão, Eucaristia, para purificar nossos pecados, lavar nossos pecados no sangue do Cordeiro, para poder ser salvo. Ao sabor do jogo dos homens, da astúcia que maliciosamente leva ao erro, mas são as falsas doutrinas que maliciosamente levam ao erro da fé verdadeira, antes testemunhando a verdade no amor, cresceremos em tudo para aquele que é a cabeça de Cristo, e a partir dele que o corpo inteiro, bem ajustado e unido por meio de toda espécie de articulações, que o sustenta segundo uma força à medida de cada uma das partes realizadas, com todas as articulações, que é a Igreja, liturgias, as ensinanças, pregação da Palavra de Deus, as orações, todas as articulações necessárias no corpo de Cristo, que é a Igreja. Que a sustentam segundo uma força à medida de cada uma das partes, realiza o seu crescimento como corpo para se constituir a si próprio no amor de Cristo, na Igreja verdadeira de Jesus. O homem novo, é isto, pois, o que digo e recomendo no Senhor: não volteis a proceder como procedem os gentios no vazio da sua mente, vivem obscurecidos no pensamento, alinhados da vida de Deus, devido à ignorância que neles existe, e ao
endurecimento do seu coração, tornados insensíveis a si mesmos, se entregam à libertinagem até chegarem a praticar toda espécie de impureza na ganância. Toda espécie de impureza, como nos dias destes tempos modernos, vimos tantas coisas assim. Tudo aquele que essas coisas pratica, adultérios e tantas coisas, que deixe essa vida para ser um homem novo, renovado em Cristo. Deixou a vida má do passado e vive uma vida renovada em Cristo Jesus, nos seus mandamentos, na obediência hacia Deus e os sacramentos da nossa Santa Igreja. Vós, porém, não foi assim que aprendestes ao conhecerdes a Cristo, supondo que nele ouvistes falar e nele fostes instruídos conforme a verdade que está em Jesus, que deveis, no que toca à conduta de outrora, despir-vos do homem velho, corrompido por desejos enganadores, que vós deveis renovar pela transformação do espírito. Deixar espírito do homem velho e revestir-se de um homem novo em Cristo Jesus. Se a coisa passada, o velho morreu e agora é renovado em Cristo, um homem novo, uma vida nova em Cristo, que tudo o passado passou. Desde agora, viva uma vida nova em Cristo, pregando o Evangelho, anunciando Cristo a toda a criatura. Que acima de vossa mente e que deveis revestir-vos do homem novo, que foi criado em conformidade com Deus, na justiça e na santidade própria da verdade. Revestidos, deixaram o homem velho e revestidos no homem novo, vivendo uma vida nova em Cristo, renovado. E como viver uma vida nova e deixar a vida má no passado, convertendo-se verdadeiramente a Cristo, deixando o pecado, mas que tudo aprender a se formar como verdadeiro católico, conhecedor da sua fé católica, da palavra de Deus, do catecismo da nossa Santa Igreja, dos sacramentos da nossa Santa Igreja. Se confessar o sacerdote, ir ao confessionário arrependido de coração, se confessar os seus pecados e receber a Jesus na Eucaristia para poder purificar os seus pecados, lavar os seus pecados na sangue do Cordeiro. Se não assim, não há salvação. Primeiro temos de confessar verdadeiramente por meio do sacerdote, porque assim diz Lucas, deixou os seus administradores o sacerdote para exercer esse ministério da confissão.
Por isso é que é importante todo católico aprenda a ter formação verdadeira da sua fé, conhecedor da sua fé a fundo, dos sacramentos da nossa Santa Igreja. Isto lo digo eu como experiência, como também fui um mau católico e hoje em dia ainda estou aprendendo a minha fé católica a fundo, mas não tenho este conhecimento que tenho hoje em dia. Por isso, aconselho a todo irmão e irmã católica a que cumpra as Sagradas Escrituras e o Catecismo, porque também quer mudá-lo. Quer mudar muita coisa aí para estes tempos modernos, para agradar o mundo. E seria muito triste que depois queremos ter o Catecismo e a Sagrada Escritura e que já não tenha a verdade. É por isso que eu venho este meio aqui com muita preocupação, urgentemente aconselhar e fazer um chamado a todo católico e católica que cumpra as Sagradas Escrituras e o Catecismo da nossa Santa Igreja. Querem destruir a nossa Santa Igreja desde dentro. Querem mudar muita coisa para destruir a nossa fé, a fé dos crianças, para que assim, mudando o que eles querem mudar, dar essa ensinança às crianças. Então é importante que todo pai, casal, família, que cumpra as Sagradas Escrituras e o Catecismo, para assim se formar e aprender e ensinar aos seus filhos, porque vão ensinar coisas muito contrárias à nossa fé, os valores cristãos das famílias. É tudo por hoje, não vou alargar mais este vídeo. Só pido todo aquele que o meu canal é novo, tenho apenas 5 subscritores, é muito pouco. Se houver mais, era bom, porque assim o YouTube pode recomendar este vídeo, o meu canal, a mais pessoas, a mais irmãos católicos, para que também aprenda a se formar como verdadeiro católico, com o conselho que ele deu. E assim, todo aquele que se queira subscrever ao meu canal, dar um like ou partilhá-lo, porque assim o YouTube recomenda a mais irmãos e irmãs católicos para que se forme como um verdadeiro católico e conheça a sua fé a fundo, para poder defender a nossa Santa Igreja em estes tempos difíceis que nos aproximamos, que ela querem destruir desde dentro. Obrigado a todos e que Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.